Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio. Boa noite a todos. Hoje, na nossa aula, iremos falar da respiração, circulação e excreção. Basicamente, o nosso sistema respiratório, nosso sistema cardiovascular e da excreção linfática. Os objetivos serão compreender como funciona o sistema respiratório, entender o sistema cardiovascular, identificar as ações da circulação linfática no organismo e conhecer a manutenção de temperatura interna nos seres humanos. O sistema respiratório. A respiração é a função do sistema respiratório que acontece de duas maneiras: pela inspiração, entrada de ar nos pulmões, e pela expiração, que é a saída. O sistema respiratório do ser humano acontece pelo seguinte caminho: através da narina, das cavidades nasais, da faringe, da laringe, da traqueia, dos brônquios e os bronquíolos e os alvéolos pulmonares. O sistema respiratório tem duas partes principais, com base em suas funções: a parte que conduz o ar às cavidades nasais até os bronquíolos e a parte constituída pelos alvéolos pulmonares, onde ocorrem as trocas gasosas. Na imagem ao lado aqui, temos representado um esquema da inspiração e outro da expiração, da entrada e da saída de ar nos pulmões. A ventilação pulmonar. A inspiração e a expiração são resultado de dois mecanismos do nosso corpo: os movimentos do diafragma para cima e para baixo, e a elevação e o abaixamento das costelas, que formam a caixa torácica. E na expiração, a caixa torácica se expande devido à contração de um grupo de músculo que promove a elevação das costelas. O diafragma, localizado na base da caixa torácica, também se contrai, tracionando para baixo a região interior dos pulmões. Na expiração, os músculos responsáveis pela elevação das costelas relaxam e eles se abaixam, resultado da diminuição do volume da caixa torácica. O diafragma também relaxa, deslocando-se para cima e comprimindo os pulmões. Com a retração dos pulmões, o ar é expulso dos alvéolos e segue pelas mesmas vias pelos quais entrou. Sistema cardiovascular. O coração. O coração é formado por células musculares estriada cardíaca, o miocárdio, que se contrai involuntariamente. É o coração que realiza o bombeamento do sangue para todas as partes do nosso corpo. Nos mamíferos, o coração apresenta 4 cavidades, que são 2 átrios e 2 ventrículos. O átrio direito se comunica com o ventrículo direito pela válvula atrioventricular direita, a válvula tricúpide. A comunicação entre o átrio e o ventrículo esquerdo é feita pela válvula anteventricular esquerda, a válvula bicúpide ou mitral. Na imagem ao lado temos representado o coração. Os batimentos cardíacos resultam da contração dos átrios, a chamada sistole atrial, seguida da contração dos ventrículos ou sistole ventricular. Quando ocorre a sistole ventricular, a pressão que o sangue exerce contra a parede das artérias é cerca de 120 de mercúrio em pessoas adultas e saudáveis. Quando as cavidades cardíacas relaxam, ocorre a diástole e a pressão sanguínea cai para 80. Os vasos sanguíneos. As artérias são vasos que levam sangue no sentido que vai do coração às diversas partes do corpo, inclusive para o próprio coração. Possui paredes espessas, rica em musculatura lisa. Às vezes possui paredes menos espessas que as das artérias, e são os vasos que conduzem o sangue das diversas partes do corpo,
pelas cavidades do coração. Algumas vezes, especialmente aquelas que conduzem sangue dos membros inferiores e superiores para o coração, precisa ser massageada pelos músculos desses membros, garantindo assim o fluxo sanguíneo. Os capilares são vasos de diâmetro muito pequeno, que possuem apenas uma camada de célula na sua parede. Por sua fina parede ocorre a difusão das gases respiratórias, de nutrientes e outras substâncias. A pressão do sangue nos capilares é muito baixa. Eles podem ser tão estreitos que as células do sangue passam por eles uma vez de cada. O sangue. O sangue é constituído pelo plasma, que é uma solução de proteínas e sais minerais dissolvidos em água. A circulação linfática ocorre através dos vasos linfáticos, que estão presentes em praticamente todo o corpo. Os capilares linfáticos, vasos muito finos e de fundo cego, retiram dos tecidos o excesso de líquido intersticial, material existente entre as células. Os capilares reúnem-se em vasos de calibre cada vez maior, desembocando nos ductos linfáticos. Esses vasos confluem para veias de grande calibre do sistema sanguíneo. O sistema linfático também é formado pelos linfônodos, pelos órgãos linfóides. A função dos linfônodos e dos órgãos linfóides estão relacionados com a manutenção dos linfócitos e a produção de anticorpos. Os linfônodos localizam-se ao longo dos ductos linfáticos e constituem locais onde os dois linfócitos produzidos na medula óssea vermelha ficam agrupados. As defesas do organismo contra os antígenos. Os leucócitos estão envolvidos com a defesa do organismo, constituindo o sistema imunitário, o sistema imunológico. Estamos em contato constante com partículas estranhas ao corpo, como os micro-organismos, os grãos de pólen, poeira, entre outros. Qualquer partícula ou substância que o corpo reconhece como estranha recebe o nome de antígeno. Assim como a pele, a lágrima e a saliva constituem uma barreira física que impede a entrada de muitos antígenos em nosso organismo, por possuir em sua composição lisosoma uma enzima capaz de destruir bactérias. A vacinação é uma maneira de nos imunizar. Ela permite ativar o sistema imunitário e a formação de células de memória. Uma vacina é produzida com micro-organismos causadores de uma doença na forma inativa ou atenuada, ou ainda com substâncias produzidas por eles. Assim, formam-se os anticorpos específicos no combate daquele micro-organismo. E com o surgimento da célula de memória, adquire-se imunidade contra doenças por ele causada. Esse processo é chamado de imunização ativa.